Muito bom dia a todos. Vamos dar retorno às nossas aulas. Agradeço a vocês que estão acompanhando a gravação dessa aula, né, de modo remoto aqui na Segurança do Trabalho. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. A você que está acompanhando essa gravação, agradeço aí a todos. A você que está assistindo essa aula aqui no nosso canal Quem Ensina Aprende, agradeço também. Vamos retornar então às aulas aí em modo remoto. Acredito que até o final aí do mês de agosto a gente já tenha um retorno sobre a nossa previsão de volta às aulas, né, em modo presencial, tá bem? Mas até então, o mês de agosto, nós vamos trabalhar ainda nesse formato remoto, tá bem? Então, falando especificamente aí sobre a nossa unidade curricular número 11, né, ela fala sobre a necessidade de trabalhar sobre elaboração e implicação de campanhas com os nossos alunos, né, sobre os nossos futuros técnicos em segurança do trabalho. Falando especificamente sobre elaboração e aplicação de campanhas, a gente, quando estuda as normas, as leis aí que abordam a segurança do trabalho, nós conseguimos já ter uma noção de qual treinamento, qual capacitação, qual modalidade de treinamento que a gente pode abordar com os nossos alunos e esses alunos futuramente replicarem aí nas suas condições de técnico em segurança do trabalho. Então eu vou trazer para vocês os treinamentos obrigatórios, né, durante essas 3 aulas que nós vamos ter, né, sobre elaboração e aplicação de campanhas e os treinamentos obrigatórios de saúde e segurança do trabalho. Lembrando somente aí para vocês, né, que a gente tem o nosso canal aqui no YouTube, o canal Quem Ensina Aprende, toda aula, toda videoaula, toda informação eu estou disponibilizando nesse canal. Né, se você for lá no YouTube e já tiver acesso, né, ao canal, por favor, dê um joinha, o like, o curtir no vídeo, que você vai ser informado todo vídeo que eu subir aqui na plataforma. Então, vamos trazer primeiramente a lista dos principais treinamentos exigidos pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Quando a gente fala sobre treinamento, nós tivemos aí uma aula somente sobre treinamento, sobre capacitação e voltados, né, à modalidade da segurança do trabalho, mas é interessante a gente conhecer o que é apresentado, né, em cada norma regulamentadora. Então, eu vou passando aqui item a item, norma a norma, né? Obviamente que a gente vai fazer isso de maneira sequencial, mas quando a gente aborda a questão do treinamento, né, de certa forma a gente está trabalhando com o desenvolvimento daquele trabalhador, né? Então, o conceito de treinamento que a gente já abordou na aula anterior, né, nas aulas sobre treinamento, aqui em modo remoto, ele refere-se ao processo, né, de aquisição do conhecimento, habilidades e competências como resultado de uma formação profissional, né? Então, vamos pegar casos bem delimitados aqui, mas quando a gente aborda aí para trabalhar numa empresa, por exemplo, um supermercado, ele tem ali suas exigências, né, de treinamento. Então, eu tenho que buscar na norma regulamentar, né, na norma regulamentadora, que ela é do Ministério do Trabalho e Emprego, o que eu falo, né, o que fala ali dentro daqueles treinamentos, né, nas NRs, né? Então lá vai ter a condição de falar sobre ergonomia, por exemplo, que fala sobre a operação de checkout, né, operação de caixa de supermercado. Esse caixa de supermercado, então, ele tem que passar por um treinamento que vai estar apontado sobre a obrigatoriedade nas NRs. Se eu vou trabalhar na construção civil, né, eu tenho que olhar lá em NR18 e ver especificamente, né, o que é abordado nessa NR e fazer esse treinamento buscando aí qualificar os profissionais que vão atuar naquela obra. Vamos começar então pela NR5, né, que fala aí sobre alguns treinamentos obrigatórios, e a NR5 ela fala especificamente sobre a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós tivemos uma aula somente sobre CIPA, né? Eu não vou abordar muito aqui a questão da CIPA e da gestão em si, mas quando a gente fala sobre a questão do treinamento obrigatório na NR5, a gente
busca, então, o treinamento para membros da CIPA. O treinamento para membros da CIPA está previsto lá no item, né, o seu conteúdo está previsto lá no item 5.33 da NR5. Né, a carga horária ela é de 20 horas, né, para os membros, tanto para os membros eleitos como para os membros indicados ali pela empresa. O público-alvo, né, então, são titulares e suplentes, tanto os titulares que foram eleitos, né, no processo eleitoral, como os titulares que foram indicados, né, pelo empregador, e os suplentes também, né, tanto os eleitos como os indicados da CIPA. Esse é o público-alvo para o treinamento. Né? Lembrando que o treinamento ele tem um caráter obrigatório, né? Então a pessoa não pode fazer parte da CIPA sem participar do treinamento. Né? A gente só tem ali uma obrigatoriedade, né, de atender esse item da NR5 em virtude aí da sua periodicidade, ou seja, antes da posse daquela comissão. Então, quando a gente falou lá sobre o conteúdo programático do curso de CIPA, eu apresentei para vocês um cronograma, né, de como deve ser feito, de modo sequencial, esse treinamento. Né, mas só a gente precisa aguardar que todo treinamento vai ter ali que abordar o seu conteúdo, né, que lá no item 5.33 do NR5 vai apresentar a carga horária do curso, né, então a carga horária de 20 horas, né, no mínimo 20 horas, pode ser feito com um pouco mais, né, mas jamais deve ser feito com menos carga horária, né, carga horária de 10 horas, por exemplo, a norma ela prevê que seja realizado com 20 horas. O público-alvo, então, são os titulares e suplentes da CIPA, e a periodicidade é antes da posse da Comissão Interna de Prevenção de Incidentes. Então, finalizando esse primeiro slide. Nós temos ainda a questão do designado, né, o trabalhador designado. Se a empresa ela não necessitar realizar uma CIPA, um processo eleitoral de CIPA, eu tenho que ter ao menos um designado, né, para realizar esse papel. Então, o designado, que é aquela pessoa indicada pela empresa, que ela vai participar da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, que vai ser aquele primeiro vínculo, né, com o técnico de segurança, ele que vai fazer esse papel de trabalhar de modo preventivo. Ele também passa por um treinamento de 20 horas. O conteúdo programático também está previsto no item 5.33 da NR5, não vai mudar em nada, né, de uma CIPA feita pelo processo eleitoral. O público-alvo, né, as empresas ali que não vão se enquadrar no quadro 1 da NR5, que é aquele quadro que a gente aponta o número de funcionários e o KNAI da empresa, o público-alvo, né, desse treinamento, né, para participar desse treinamento designado, são as empresas que não se enquadram no quadro 1 da NR5. Então, eles vão promover de modo anual, né, o treinamento para o designado, responsável pelo cumprimento do objetivo da CIPA, que é a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. E a periodicidade também é anual. Também, então, o designado, se de um ano para o outro ele é o mesmo, né, não importa, ele tem que fazer o treinamento, fazer uma reciclagem. Né, muita coisa que a gente ouviu lá no ano passado, né, de um treinamento, a gente pode ter esquecido. Por isso que existe essa questão de periodicidade anual para os designados também. Voltando aqui sobre os tópicos, né? Então a gente vai falar sobre a NR6 agora, que é a norma regulamentar número 6, que ela fala especificamente sobre o uso do EPI. A gente já abordou isso em outras aulas, é legal a gente recapitular que o EPI é o equipamento de produção individual, que ele deve ser fornecido para o trabalhador somente em último caso, né? A gente tem que tentar eliminar, neutralizar, mitigar, né? Amenizar o risco, de modo, antes de entregar o EPI, né? Então a gente tem que tentar eliminar o risco, diminuir o risco, a exposição do trabalhador a esse risco, mas se for o caso, a gente tem que fornecer o EPI de modo obrigatório, né, pelo empregador, e fazer com que o empregado utilize, né, seja o sapato de segurança, seja um plug auricular, um óculos, um respirador,
principalmente nesse momento em que a gente está dando tanta atenção à proteção respiratória. O protetor, né, respirador ali, ele tem que ser fornecido de modo gratuito, né, pela empresa para o trabalhador, e aí em contrapartida a empresa exige, né, a utilização desse EPI, tá bom? Destinado para aquele fim. Então, vamos pegar um exemplo aqui do fone de ouvido, lá, do abafador, para proteção a ruído, ele tem que ser utilizado pelo trabalhador de modo obrigatório, né, independente de estar ou não ali no ambiente de trabalho, né, de estar ali no momento em que a empresa está atuando, né, está operando, ele deve estar fazendo uso justamente para sua preservação da audição e da sua integridade física de um modo geral. Falando especificamente sobre treinamentos obrigatórios, elaboração e aplicação de campanhas sobre EPI, a gente tem aí na NR, né, uns pontos que é legal a gente discutir. A NR6, ela traz o treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI. Só que o conteúdo, né, que deve ser abordado sobre cada EPI não está previsto na NR. Então, você, enquanto técnico de segurança, tem que buscar do fornecedor qual o conteúdo previsto, né? Até pode parecer uma coisa meio banal, né? Meio boba, mas, poxa, qual que é o conteúdo de um treinamento para uso de um óculos, por exemplo? Vai depender do óculos. Se for o óculos incolor, que é o que a gente está acostumado a ver o trabalhador utilizando, ele é simplesmente orientar o trabalhador de fazer o uso, e o conteúdo vai ser a prevenção a partículas que podem ser projetadas ali ao olho do trabalhador e causar um acidente. Mas nós temos aí o óculos de coloração verde, por exemplo, que ele vai ser utilizado geralmente em ambientes que há fagulhas, há trabalho a quente, né? Um trabalho de solda, por exemplo, uma serralheria, e esse trabalhador pode fazer uso também desse óculos. Vai ser até mais fácil para ele visualizar a operação, e ele vai continuar preservando ali a sua visão. Mas o conteúdo programático, eu tenho que geralmente consultar aí o fornecedor. Às vezes, né, a empresa fabricante, ela já tem um conteúdo programático, um slide, uma apostila pronta para isso, né? Então ela fornece, ela disponibiliza, às vezes ela deixa até no download no site, né, do site do fabricante, e aí você pode consultar, fazer esse download e utilizar ele como base. Afinal de contas, você tem um conteúdo técnico de um representante, né, do fornecedor naquele equipamento para fazer esse treinamento. Juntamente a carga horária, né? Eu vou pegar o exemplo de uma luva, né? Como que eu faço para utilizar uma luva? Quantas horas eu preciso treinar esse trabalhador? Geralmente você vai ter que pedir para ele fazer o uso, né? Colocar ali na mão, falar, né? Perguntar se essa luva ela está justa, se ela calçou, né? Se ela encaixou bem. Isso já é o suficiente. Então eu não preciso ficar com uma carga horária delimitada, né, de 1 hora, 2 horas para fazer isso, né? Geralmente você pode colocar 1 hora para todos os EPIs, né, dependendo aí da complexidade de cada EPI. Você sabe que vai ter o óculos, que vai ter o sapato, que vai ter a luva, que vai ter o plug, né, e dá para ser feito esse treinamento aí com no máximo 2 horas. Isso vai depender muito da experiência de cada técnico de segurança, de cada um de vocês no futuro, tá bem? Mas eu estou mostrando aí a obrigatoriedade, tanto de ter um conteúdo, como também de uma carga horária. O público-alvo, né, naturalmente, aí vão ser os trabalhadores que precisam utilizar os EPIs, e assim também a periodicidade, né? Então o conteúdo, a carga horária e a periodicidade não está prevista. Mas uma recomendação que a gente pode atuar com vocês, que a periodicidade ela pode ser abordada através dos famosos diálogos diários de segurança, né, que é o famoso DDS. Você pode fazer isso, você como técnico de segurança pode fazer isso de modo diário, né, como o próprio nome diz, ou semanal, pelo menos guardar toda terça-feira, toda quinta-feira. Eu trabalhei numa empresa que fazia o dia do EPI. O dia do EPI era um dia para você
buscar ali durante um mês, né, a conscientização desses trabalhadores. Então, todo dia 15, por exemplo, era um dia que era o dia do EPI. Então, era o dia que você, enquanto técnico de segurança, se reunia nas reuniões de produção, nas reuniões que eram feitas com os trabalhadores ali a famosa rodinha dos trabalhadores, ali no chão de fábrica, e falava sobre a importância do EPI, né? O seu papel enquanto prevencionista está sendo cumprido. O que a gente aborda, né, aqui na questão da NR6, que assim como o treinamento da CIPA lá na NR5, existe uma previsão legal. Então, se existe uma previsão legal, eu, enquanto técnico de segurança, preciso resguardar a empresa através de documentos. A NR5, a NR6, todos os treinamentos que eu vou abordar aqui com vocês, eles prevêem, então, a obrigatoriedade. Então, a partir do momento que você faz um treinamento, você precisa ter ali evidências, né? Seja uma lista de presença, seja um certificado, seja foto, né, dos trabalhadores participando por esses treinamentos, lembrando aí que eu preciso criar documentos favoráveis à empresa, né, para uma eventual fiscalização, né, para uma eventual ação judicial, para uma eventual reclamação trabalhista, tá bem? Então, no caso da NR6, né, eu posso colocar ali os trabalhadores quando eles recebem o EPI, na ficha de EPI, mas é legal também ter um documento à parte falando sobre que o trabalhador foi treinado, habilitado e capacitado a fazer o uso daquele EPI, tá bom? Independente de se for simplesmente um plug auricular. A gente, enquanto técnico de segurança, sabe da complexidade do plug PMG, do canal auditivo, da perda auditiva, das perdas neurosensoriais, bilaterais, a gente sabe de tudo isso, mas eu preciso mostrar para o trabalhador a complexidade que é utilizar um plug e de modo correto. A NR7, que é a norma que fala sobre o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, né, o famoso PCMSO, ele aborda alguns treinamentos, mas muita gente, né, muitos técnicos de segurança acreditam que esses treinamentos são voltados somente à equipe médica, né, o técnico de enfermagem, o médico do trabalho, eles já tiveram esses treinamentos, geralmente, lá na sua capacitação, no seu curso, né, na sua formação profissional. Então, eu tenho que ter pessoas preparadas, né, para atuar também em conjunto, né, a NR7. Então, você, como técnico de segurança, precisa criar uma sistemática voltada a orientar demais trabalhadores também. Quando a gente fala sobre a NR7, existe a previsão legal lá na NR7 de falar sobre os treinamentos de primeiros socorros. Na verdade, na NR7, ela não fala sobre a obrigatoriedade de ter um treinamento de primeiros socorros, mas ele aborda lá na NR7.5.1, se eu não me engano, a NR7 ela vai abordar a necessidade de ter um kit de primeiros socorros, um material previsto ali para primeiros socorros, né, que todo estabelecimento deve estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros. É isso que está na norma. Mas se eu tenho material, eu também preciso ter o pessoal adequado para fazer essa utilização desse equipamento, né, desse equipamento voltado a primeiros socorros. Então, considerando a característica de cada atividade, manter o material guardado e uma pessoa treinada para este fim. Então, essa pessoa treinada para este fim, muitas empresas acreditam que é um médico do trabalho, que é o técnico de enfermagem, que é um enfermeiro. Tudo bem, ele já é capacitado, ele já é consciente, ele já é apto, né, a realizar aquela função pelo cargo e pela sua parte profissional. Mas você, enquanto técnico de segurança, também pode estar habilitado. Afinal de contas, a gente vai servir ali como um auxílio para esse enfermeiro, para esse técnico de enfermagem, para esse médico do trabalho, caso ele esteja ali passando por uma necessidade de atuar com primeiros socorros. Mas você, enquanto técnico de segurança,
pode fazer a capacitação, pode ser um multiplicador desse conhecimento com os demais funcionários da empresa. Então, o conteúdo, né, ele vai ser muito variável, ele vai ser geralmente baseado aí no risco da ocupação, né? Então, se eu tenho lá uma empresa que atua no ramo elétrico, né, eu tenho que ter um treinamento voltado específico a choque elétrico. Se essa mesma empresa ela atua ali com trabalho em altura, eu tenho que ter um treinamento de primeiros socorros baseado em resgate no trabalho em altura, né? Não simplesmente na queda, né? Na queda é fácil, né? Todo mundo já vai saber mais ou menos como realizar aquele primeiro socorro, né? Manter o paciente ali até chegar de um corpo de bombeiro ou de um SAMU, né? Tentar manter ali as vias aéreas abertas, não movimentar o paciente, afinal de contas o trabalhador, afinal de contas ele teve uma queda, se possível ali, tentar deixar ele isolado, né? Ninguém colocar a mão nele, ninguém tentar movimentar, deixar ele sentado, deitado, se for o caso. Mas aí na relação de primeiros socorros a gente sabe que vai ser baseado no risco daquela operação, no risco daquela atividade que ela exerce. A carga horária também não está prevista, né? Não existe um limite, mas o que a gente recomenda, né, e aí o pessoal que trabalha no ramo de primeiros socorros, na área, é de no mínimo 8 horas, tá? Um dia de trabalho ali, porque tem que ser abordado diversas situações, tá bom? E eu posso criar sistemáticas de primeiros socorros básico, né, intermediário e avançado, obedecendo uma regra, né, que vem aí da escola americana de primeiros socorros, né, que é a famosa APH, atendimento do pré-hospitalar. E essa regra, né, tanto nos Estados Unidos como em outros países aí que adotam o APH, ela é baseada em treinamentos básicos, intermediários e avançados. O básico de 8 horas, o intermediário, né, de 16 horas, o avançado de 30 horas também. Então, isso vai ser natural aí para cada área, né? E, entretanto, eu tenho que capacitar esse trabalhador de acordo com a exigência daquela atividade, daquele risco que ele está exposto. O público-alvo são trabalhadores aí que vão atuar no atendimento de emergência dentro do ambiente da empresa. Então, aqui no caso, a NR7 deixa bem abrangente, né, mas também inclui os profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, médicos, que vão poder fazer uma reciclagem, né, de primeiros socorros. Lembrando que o primeiro socorro, a gente geralmente tem uma noção, né? Inclusive quando a gente retornar nas aulas presenciais, nós vamos ter essas práticas. Mas se a gente não aplicar, a gente acaba deixando isso de lado, esquecendo, tá bem? E muita coisa muda, né? Então, de um ano para o outro, tem umas atualizações aí da Sociedade Americana de Primeiros Socorros, da Sociedade Francesa de Primeiros Socorros, ela geralmente criam protocolos, e esses protocolos vão se alterando ao longo dos anos. A periodicidade também não está prevista, por isso que é provável, né, realizar de modo anual, com todos os trabalhadores envolvidos, para atuar de modo responsável o atendimento de emergência no ambiente de empresa. A NR10, a gente acabou de citar em itens da NR10, né, a norma regulamentar número 10, ela fala sobre a segurança de instalações e serviços em eletricidade. Muita gente dá aquele retorno rápido, né? Em R10 fala só sobre elétrica, na verdade ela fala sobre instalação, né, e serviços em eletricidades. As instalações vão desde de painéis, de pequenos painéis que a gente vai ter aí no ambiente residencial, que é o famoso painel de força, né, que o pessoal fala, onde fica o painel de força? Esse painel ele vai ter um serviço, uma instalação elétrica, até atuar aí em subestações de energia elétrica, né, no qual o trabalhador ele vai estar exposto, né, de um modo mais habitual, né, frequente nessas instalações. E aí, quando a gente fala sobre a NR10, o treinamento da segurança do trabalho, conforme o anexo 3 da NR10, né, que é o curso básico, né, de segurança em instalações de serviços com eletricidade. Então, quando a gente vai lá no anexo 3, né, da própria NR10, ele traz, né, com bastante detalhado, né,
os treinamentos. Então, o curso de NR10 aí que é abordado no anexo 3, ele é um curso de 40 horas, né? Ele só deve ser realizado para trabalhadores autorizados, ou seja, os trabalhadores que participaram de uma atualização, participaram de uma avaliação médica, permitindo com que eles realizem o trabalho com eletricidade. A periodicidade ele é bienal, né, ou seja, a cada 2 anos ele pode ser realizado. Então, se eu faço esse treinamento no ano de 2020, a minha reciclagem vai acontecer lá em 2022, tá bom? Ou nas situações específicas lá no item 10.8.8.2 da NR10. Quando a gente vai lá no anexo 3 da NR10, ele traz ali alguns riscos em instalações elétricas, como choques, arcos elétricos, campos eletromagnéticos, né? Só para vocês terem ideia, o nosso próprio corpo ele é um campo eletromagnético, e quando a gente chega próximo a um arco elétrico, existe a possibilidade ali de ocorrer um choque elétrico, de ocorrer o que a gente fala ali de uma armação, né, elétrica. Então, a gente tem diversas medidas de controle, né, e a gente vai deixar para ver isso lá no anexo 3 da NR10, que é abordar as rotinas de trabalho, as normas brasileiras, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, como criar ali a documentação, né, ou as instalações desenergizadas, liberação para serviço, inspeções tanto práticas como visuais, e sem contar ali dos riscos adicionais, né, que são ali, por exemplo, a possibilidade de ter contato com riscos de acidente, né, de altura, ambientes confinados, né, as áreas classificadas, possibilidade também tem, aqui não consta no anexo 3 da NR10, mas muitas situações ali você pode ter contato com animais peçonhentos também, né, mesmo em eletricidade, mesmo em altura, né? Então, quando a gente aborda a questão da NR10, a gente tem que estar preparado para todos esses treinamentos. A NR10 ainda traz a questão do curso complementar, né, que é o curso do CEP, né, o CEP com S ali, né, o SEP, a segurança no sistema elétrico potencial, né? Então, quando a gente fala sobre CEP, a gente está falando sobre essa sigla, né, de Sistema Elétrico de Potência, né, e suas proximidades também, de acordo com o anexo 3 da NR10, ou seja, o conteúdo está lá no anexo 3 da NR10, a carga horária é de 40 horas, então é um suplementar, né, complementar. Você faz um curso de 40 horas primeiro, que é o curso básico em eletricidade, depois você faz mais 40 horas aí de CEP, Sistema Elétrico de Potência. Ele é voltado, né, ao público-alvo, ele é trabalhadores do Sistema Elétrico de Potência, né, com um curso básico já de eletricidade. A periodicidade também dele é bienal, ou seja, ele pode ser realizado a cada 2 anos, conforme o item anterior que a gente acabou de ver. E de acordo também com a necessidade aí do item 10.8.8.2 da NR10. A NR11, a norma regulamentar número 11, ela traz ali condições de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, né? Muita gente associa que a NR11 ele é semelhante à NR17. Na verdade, não, né? Na NR11 nós estamos falando sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, geralmente associados ao uso de equipamentos mecânicos, tá? Então, existe uma distinção, né, uma separação entre as NRs e entre as normas. Na NR17, a gente vai ver também sobre o treinamento de manuseio e transporte de cargas, tá? Que é diferente de materiais, mas a gente vai deixar para falar isso um pouquinho mais à frente. A NR11 ela fala sobre capacitação para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas e rochas ornamentais, né? Então, no caso ali de uma metalúrgica que vai estar utilizando a movimentação, armazenagem e manuseio de chapas, por exemplo, ou uma empresa que trabalha ali com rochas, né, que vão ser utilizadas, né, para construção civil. Então, seja desde
de um material que é utilizado simplesmente para decoração, né, de um jardim, de uma casa, né, como um vaso, como um, um pilar, ele pode ser utilizado ali como ornamentação, tá bem? E aí a pessoa que vai estar utilizando, vai fazer essa movimentação, ela precisa de uma capacitação. O conteúdo está previsto lá no anexo 1 do item 5.7 da NR11. Na NR11 a gente tem alguns anexos aí, mas o anexo primeiro, ele traz ali a questão do conteúdo. A carga horária é de 16 horas, né? Então a gente tem uma 16 horas, né? Basicamente 2 dias, né? 2 dias de 8 horas de treinamento. O público-alvo vai ser ali trabalhadores que realizam movimentação, manuseio e armazenagem de chapas ou rochas ornamentais. E a periodicidade é a cada 3 anos, né? Então existe uma questão de reciclagem um pouco maior ali. Então o trabalhador que realizou esse treinamento em 2020, ele vai realizar esse treinamento agora somente lá em 2023, né? Ele vai ter uma periodicidade um pouco maior. O que não pode acontecer é ele trabalhar aí com uma defasagem, né? Ou seja, ele fez lá em 2020 e aí a empresa é fiscalizada lá em 2025 e ele está com o treinamento de 2020 ainda. Isso aí é um item que você, enquanto técnico de segurança, precisa estar atento, afinal de contas, a periodicidade também pode ser passível de multa, né? De fiscalizações. O que é pior, né, da situação de multa, né, é o fato, por exemplo, de um trabalhador desses, né, nesse exemplo que eu acabei de citar, um trabalhador que fez treinamento em 2020 e lá em 2025 ele sofre um acidente fatal. Não tem como você justificar, né, que ele estava trabalhando com um treinamento realizado 5 anos atrás, né? Então, o que pode acontecer nesses casos, sem sombra de dúvida, um acidente fatal é a ocorrência mais grave, mas você tem aí uma penalidade maior, né, um agravante maior aí, que é o fato do trabalhador ter atuado esse tempo todo, né, 2 anos aí, a mais sem a habilitação, sem a reciclagem, tá bem? Talvez seja até esse o motivo do acidente que levou a vida do trabalhador, tá bom? Esse é o olhar aí que vai ser questionado, né? Na cabeça aí de um juiz, de um advogado, pode ser esse ponto que vai ser questionável. A NR11 traz ainda a necessidade de realizar um treinamento para operar equipamentos de transporte com força motriz própria, né? E aqui a gente tem diversos equipamentos, a gente está falando desde uma empilhadeira, desde um trator, né? Ou, por exemplo, uma ponte rolante, né? Que é o que as empresas geralmente utilizam para fazer movimentação desses equipamentos. O conteúdo também não está previsto. Oi? A respeito do Matheus? treinamento que você falou, eu mesmo. A respeito do treinamento que você falou, e se caso o trabalhador pegue falta no dia do treinamento? Se ele falta no dia do treinamento? Sim. Tá. Matheus, como a gente fala sobre trabalho, né, há uma relação de pacto de trabalho, a gente chama de pacto laboral, né? Você recebe, né, você participa você vende a sua mão de obra e a empresa o remunera por isso, né? Agora imaginem vocês, eu tenho lá 10 pessoas e aí eu contrato um instrutor lá de São Paulo e ele vem de São Paulo aqui de Araraquara para fazer o treinamento. Eu tenho custo com o instrutor, né, que certamente não vai ser barato, tenho custo de deslocamento, hospedagem e tudo mais. E aí, por ventura, 2 trabalhadores eles faltaram no dia do treinamento, tá? Se for um motivo justificável, né, esse trabalhador ele vai poder entrar numa possível reciclagem futura, né, ou um outro dia para esse trabalhador ser treinado. Mas são situações bastante peculiares de um trabalhador faltar, né, principalmente no treinamento. Afinal de contas, é por isso que ele foi contratado, é para isso que ele foi contratado, tá bem?
E se esse trabalhador ele não participar, ele não deve, né, voltar a operar o equipamento sem essa reciclagem, sem esse treinamento, tá bem? A gente sabe aí as situações que as empresas acabam passando, né, de capacitar, de ter custo, de ter gasto, mas eu prefiro falar sempre que ele está tendo um investimento. Agora, sempre, se o trabalhador ele não vê isso como investimento e acaba faltando por um modo simplesmente que ele não quis participar ou que ele não achava importante, né, eu peço aí para as empresas, né, e para vocês, enquanto técnico de segurança, repensarem no perfil profissional daquele indivíduo, tá bom? De não manter ele mais atuando naquela função, afinal de contas, ele não tem o curso de reciclagem, ele não participou de uma reciclagem, ou ele não fez o curso, e a empresa aí deve tomar medidas necessárias, né? Isso aí a gente, enquanto técnico de segurança, a gente não toma essas medidas, afinal de contas, o nosso cargo, né, nossa função, ela não é de supervisão, né? Nós temos um cargo aí que ele é operacional. Agora cabe à supervisão tomar as medidas necessárias, seja uma advertência, seja uma suspensão ou até aí promover o desligamento do trabalhador, se for o caso. Tá bem, Matheus? Fechou. Beleza? Firmeza. Essas situações, Matheus, elas são mais comuns que a gente imagina, viu? Pode acontecer sim. Às vezes, a gente reserva um espaço para fazer um treinamento, um local, a gente aluga um local para fazer, por exemplo, simulado de incêndio e um trabalhador não vai. A empresa que locou, né, que alugou, ela vai querer receber, se é para 10 ou se é para um trabalhador, ela vai querer receber do mesmo jeito, né? E aí acaba sendo um investimento feito de modo a não respeitar o próprio emprego e as demais vidas que estão ali, tá bem? Mas vamos voltar aqui. A NR11, né, nesse item que fala sobre trabalhadores treinamento que operam treinamentos para operar equipamentos de transporte com força motriz própria, o conteúdo também não está previsto, a carga horária também não está prevista, o público-alvo geralmente vão ser operadores de equipamentos de transporte e ainda a periodicidade fala anual. Mas aí, a gente, quando vai estudar um pouco mais a fundo, a gente observa ali, né, que, poxa, como que eu vou fazer um treinamento que não tem um conteúdo previsto? A carga horária também não está prevista, né? E como que eu vou fazer esse treinamento, então? O treinamento aqui, vou pegar o caso da empilhadeira, né, que é o treinamento mais famoso da NR11, né? O treinamento de empilhadeira, ele geralmente está associado a um curso, né, que deve ser abordado ali pelo profissional, né, tanto da segurança do trabalho ou a carga horária, ela está delimitada ali a 16 horas, também em grande parte, né, então eu tenho que buscar o que tem no meio, né, na segurança do trabalho. Então eu sei, por exemplo, que algumas empresas, né, realizam esse treinamento. A gente tem o SEST Senat, né, que realiza esse treinamento. Eu posso entrar em contato com eles e perguntar, olha, qual que é a duração, né, por exemplo, qual que é a carga horária? Eles vão responder, né, se eles conhecerem bem da lei ali, conhecerem, e falar, olha, não existe uma carga horária legalmente definida. Mas a gente acredita, né, que 20 horas de formação é o suficiente. Poxa, 20 horas é um tempo razoável aí de treinamento, né? Porque você tem a capacitação tanto teórica como prática. E é importante a gente observar, né, no caso ali da empilhadeira, que o trabalhador execute manobras exigidas para esse treinamento, tá bem? Então, as manobras ali, geralmente, é você atuar ali em uma linha reta, tá passando em cima de uma linha reta. Geralmente é fazer uso tanto da empilhadeira para você andar em linha reta, fazer desvio de obstáculos, fazer a operação, né,
da torre, né, subir, abaixar a torre, a lança, né, que a gente fala ali na empilhadeira, né, e esse deve ser, né, deve ser o ponto ali para observar se ele tem a capacidade ou não, né, para fazer, para ser qualificado enquanto operador. Então vai depender muito de quem está dando esse treinamento e quem vai ser o responsável por essa certificação, tá bem? Aí, na dúvida, pessoal, o que eu recomendo a todo técnico de segurança que participa, que foi meu aluno e tudo mais? Terceirizem essa responsabilidade, tá bem? Porque se você, enquanto técnico de segurança, dá o treinamento, e você faz parte daquela empresa, fica uma situação um pouco discutível, né? Então é legal você procurar uma empresa que só trabalha com esse tipo de qualificação, tá bem? Uma empresa que trabalha aí com a qualificação de treinar e capacitar trabalhadores. Afinal de contas, além do know-how que ele tem, né, vocês sabem que eles não vão fornecer um diploma, né, um certificado para qualquer pessoa que não passe nesse treinamento, por exemplo. Então, pode existir essa situação, a pessoa foi muito boa na teórica, mas foi péssima na prática. Pode, né? E aí a empresa que você contratou, que a empresa terceirizada que você chamou para dar o treinamento, ela pode falar, olha, foi muito bem na teoria, mas na prática não dá, né? E aí você precisa mostrar isso para o trabalhador, e aí a empresa pode treiná-lo novamente ou deixar ele para realizar uma outra função que não seja a operação de equipamentos com força motriz. A NR12, né, dando sequência aqui, falando da NR12, ela fala sobre segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, e a NR12 ela é extremamente vasta e a quantidade de treinamentos, né? O que é importante a gente, enquanto técnico de segurança, conhecer, que a NR12 ela tem diversos anexos, e aí eu vou precisar estudar anexo por anexo para saber qual treinamento eu devo fornecer para aquele trabalhador. Não adianta nada eu fornecer um treinamento sobre equipamentos para panificação para um trabalhador que vai atuar, por exemplo, numa metalúrgica, né? Então, eu preciso ser bem focado, né? O treinamento tem que ser bem focado aquele ramo de atividade. A NR12 traz, então, a necessidade de treinamento para operar máquinas e equipamentos. O conteúdo está previsto lá no anexo 2 do NR12, que ele só fala sobre treinamento, mas ali existe, por exemplo, o anexo de máquinas injetoras, que lá no item 12.147.1 fala sobre as máquinas injetoras, que são máquinas específicas para trabalho com polímeros, né? São matéria-prima do plástico. E aí eu tenho uma carga horária de no mínimo 8 horas, né? Tanto para a operação como motosserra, já na área agrícola, como para máquinas injetoras. O público-alvo vai ser ali operadores de máquinas e equipamentos, e a periodicidade não definida, né? Ela não está prevista ali nos anexos da NR12. A dica que eu dou para vocês, a orientação que eu dou para vocês é também colocar essa periodicidade como anual, né? Cada um ano passar por uma reciclagem daquela operação, tá bem? Ou quando mudar de equipamento, né? Então, o trabalhador fez ali um treinamento, uma capacitação com uma motosserra da Makita, por exemplo. E aí, o ano seguinte, a empresa compra uma outra marca, compra a Kastner, por exemplo. Mudou o equipamento, né? Naturalmente que você deve mudar o treinamento daquele trabalhador. A NR13, né, traz ali a segurança do trabalho em máquinas e equipamentos também, mas aqui já é mais voltado às vasos de pressão e caldeira, que são também equipamentos. Então eu vou trazer para vocês quais são os itens, né, específicos para a operação de caldeira. Na NR13 existe lá um anexo 1, né, no item A2 da NR13, que traz ali a necessidade de fazer um treinamento de 40 horas, né? Então, são muitas horas aí, praticamente 2 semanas fazendo um treinamento, mais um estágio, tá bom? Que é esse estágio, Conrado?
O trabalhador que vai operar em caldeiras, pessoal, ele é responsável por trabalhar com vasos de pressão e caldeiras, né? E é ele que vai fornecer, basicamente, ele vai fornecer insumos para as demais operações. Então, o treinamento de caldeira, né, de vasos de pressão ou de caldeira, é algo que deve ser feito de modo permanente, né? A gente não é tão ambientalizado, né? A gente não está tão acostumado, né, nesses cursos nessa área, mas ele geralmente está associado ali a um público-alvo de operação de caldeiras, né, de operadores que vão atuar em caldeiras, e a uma reciclagem de modo permanente. Então, quando a gente fala sobre caldeira especificamente, lá na NR3 a gente vai abordar muito mais esses itens, né, mas ele serve para o desenvolvimento de competências, né, tanto na segurança como na forma de evitar acidentes e preservar as boas condições da máquina. Afinal de contas, uma caldeira ela é como se fosse uma panela de pressão gigantesca, né? Ela é bem delimitada em relação à pressão, a calor, temperatura, né? E ela pode, né, no caso, gerar acidentes gravíssimos, né? Então, a gente tem ali, desde operação de caldeira, né, separado com 12 horas de capacitação, para representar os conceitos gerais de caldeira, são mais 8 horas, o que fazer ali para dar uma manutenção adequada, né? Então 8 horas de mais treinamento, e por último ali, a prevenção contra explosões e riscos, né? A caldeira por si só, né, como a gente estava falando, ela é um recipiente, né, uma máquina, né, que ela vai estar utilizando vapor, né, através do aquecimento da água, por exemplo, né? E isso, né, vai ser um componente aí para gerar insumos, né, um motor primário para outros equipamentos. Então, qualquer falha, qualquer transferência ali de pressão pode gerar um impacto grave para a empresa, né, um acidente grave para a empresa. Existem diversos tipos de caldeira, né, tem desde das horizontais, as multitubulares, né, de fornalha, então por aí vai. Quando a gente fala, por exemplo, de uma caldeira, a gente tem aí nos trens, né, as caldeiras locomotivas também. Então esse treinamento ele tem que ser baseado nessas operações. Não é algo tão comum aí da gente ver, né? Mas aí a pessoa que vai trabalhar em qualquer ambiente que tenha caldeira deve ter um treinamento muito bem elaborado, muito bem executado. A gente também tem na NR13, né, treinamento para segurança nas operações de unidades de processos, né, que são aí as unidades que têm vasos sob pressão. O conteúdo vai ser de acordo com o anexo 1, item B2 aí da NR13. A carga horária é mínima 40 horas mais estágio, reciclagem também é permanente, né? E o público-alvo vai ser todo mundo que vai atuar em operações de unidades de processos que possuam vasos de pressão. Mais especificamente, eu vou falar para vocês aí em laticínios, né? Em empresas de laticínio, que trabalham com aquecimento de água, resfriamento de água, né? Então, o leite, quando ele vai passar ali por aquele processo de pasteurização, né? Ele tem que ser aquecido muito rápido, resfriado muito rápido. Quem faz isso é uma caldeira, né? E aí, todo mundo que for atuar naquele treinamento, naquela operação, precisa ter um treinamento de 40 horas, tá bem? Em resumo, quando a gente fala sobre NR13, é algo bem mais detalhado aí, mas é para a gente entender um pouquinho desse conceito apenas de treinamento. A NR17, né, eu comentei que eu ia falar isso para vocês aqui da diferença da NR17 para a NR11. Então vamos lá, a NR11 vai trabalhar com movimentação de materiais, né, de movimentação e equipamentos que vão movimentar materiais, e a NR17 vai trabalhar ali com equipamentos e naturalmente com trabalhadores que movimentam cargas, tá bom? Então muda um pouco ainda a conceituação. A NR17 prevê a obrigatoriedade de treinamento, né, para trabalhadores, mas de um modo geral é preciso entender
todos os trabalhadores precisam entender o que é ergonomia, tá bom? Não é simplesmente cadeira, não é simplesmente mesa, não é só um risco que está dentro do ambiente administrativo, ele está previsto em todas as situações de trabalho. O treinamento de ergonomia, né, que é um treinamento para transporte manual e regular de cargas, também não tem um conteúdo definido, a carga horária também não é definida e a periodicidade também não é definida. O público-alvo, né, traz ali de modo geral que todo trabalhador designado para o transporte manual e regular de carga, que não as leves. E aí deixa assim bem aberto, né, bem abrangente essa situação. Ou seja, todo trabalhador que vai manusear cargas de modo regular, ou seja, que mesmo que não seja frequente, ele tem que fazer um treinamento. Então, na dúvida, treina todo mundo, né? Treina todos os operadores, todos os funcionários, que não as leves, né? Então, aqui fala uma carga que são as cargas leves, mas o que é carga leve, né? Que operação que eu vou estar utilizando que a carga não é leve? Às vezes 2, 3 quilos não é pesado para o indivíduo, mas feito isso de maneira frequente, né, pode gerar ali um risco àquele trabalhador. Então, quando eu geralmente trabalho com empresas, eu abordo essa questão. Como a norma ela não prevê o conteúdo, não prevê a carga horária, o público-alvo é bem abrangente, a periodicidade não é definida, treina todo mundo, afinal de contas, a norma ela prevê essa obrigatoriedade. Então, o conteúdo, eu posso colocar ali um conteúdo de 2 horas, por exemplo, é o suficiente, né? Desculpa, a carga horária pode ser 2 horas, é o suficiente. O conteúdo, eu vou falar desde da necessidade de utilizar os joelhos para facilitar a movimentação de cargas e não a coluna, né? Só para vocês entenderem, a nossa coluna faz um movimento de flexão para frente, e a hora que você vai pegar algum peso para levantar do chão, por exemplo, ela sofre uma pressão da gravidade na coluna muito grande. Já o nosso joelho, ele já está acostumado com essa gravidade, e o formato do nosso joelho não é de fazer a flexão, e sim de fazer uma espécie de dobra, né? Que é uma flexão, mas existe um impulso de músculos muito melhores, né, do que os músculos que a gente tem na coluna. Os músculos do joelho, da região da coxa e da panturrilha já são específicos para isso, tá bom? Então, esse conteúdo eu posso abordar as doenças ali de coluna, né? Não só a hernia de disco, mas as patologias naturais que o indivíduo tem, as curvaturas normais que o indivíduo tem, e esse conteúdo pode ser abordado com orientações para os trabalhadores. A NR17 pede ainda no anexo 1, né, no item 6.2, a obrigatoriedade de um treinamento para operadores de check-out. Check-out, pessoal, são aqueles operadores de caixas de supermercado. A carga horária prevista para esse treinamento é de 2 horas, né? O público-alvo são todos os operadores de check-out, então eu tenho um mercadinho lá com 3 funcionários, os 3 funcionários que vão atuar em check-out devem participar ali daquele treinamento. E a periodicidade também é anual, então o treinamento, a reciclagem tem que ser feito de modo anual. E o anexo 2 da NR17 traz ali a obrigatoriedade do teleatendimento, telemarketing, todo trabalhador que vai atuar tanto no telemarketing ativo como no receptivo, né? Ativo é aquele que liga e o receptivo é aquele que vai atender as ligações, né? Então, os famosos SAC, aí, o serviço de atendimento ao cliente, que vão receber as ligações, precisam passar ali por esse treinamento, né, de 4 horas, a carga horária de 4 horas. Público-alvo, todos os trabalhadores de operação e de gestão, né, não só quem liga, quem faz as ligações ou recebe, mas também quem atua também na supervisão desses trabalhadores, tá bem? Porque no anexo 2 tem alguns pontos específicos, né? Como, por exemplo, o assédio moral que pode acontecer por telefone, tá bem? Então, esse trabalhador que sofre um assédio moral, ele tem que ser substituído por alguém rapidamente, né? Para que continuem as operações.
e esse responsável pela gestão, ele tem que ser capaz ali de captar essas situações e retirar o trabalhador daquela operação. E uma outra situação que acontece também às vezes aquele trabalhador ele foi treinado, foi capacitado, mas ele não consegue resolver o problema, né, no sistema, no telefone, e aí ele pode encaminhar essa ligação para alguém da supervisão ou da gestão para que essa pessoa tente resolver esse problema. E a periodicidade já era um pouquinho menor, ela é semestral, então a cada 6 meses existe a necessidade de treinar esses trabalhadores, tá bom? Sendo assim, a gente chega ao final da nossa aula, né? Então, eu agradeço a todos, né? Deixo aqui um recado para vocês, que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, tá bom? Essa frase não é minha, né? De um famoso palestrante, o C.S. Lewis, e serve aí como uma medida para a gente voltar às nossas aulas aí remotas e também futuramente presenciais. Eu agradeço a todos que acompanharam essa aula, agradeço a todos que estão assistindo essa aula. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu estou no grupo do WhatsApp de vocês, né, ou também aqui pelo nosso e-mail que está aqui na tela, tá bem? Obrigado, até breve.